E sobre a lipedema, o que é importante a gente saber? Meu nome é Júlia, eu sou médica e eu recebo muita queixa aqui no consultório e dúvida principalmente sobre lipedema. Eu vejo que muitas vezes a gente vê na internet, mas a gente vê de uma forma muito rasa e isso mais causa dúvida do que esclarecimento. Então eu decidi gravar esse vídeo para falar aquilo que é mais importante da gente saber. Em primeiro lugar, o que é o lipedema? Então, o lipedema ele é diferente de uma gordura simplesmente. Então, ela não é celulite, não é obesidade. São coisas completamente diferentes. A gente tem como sintoma principal uma gordura que dói ao toque, uma gordura que ela faz hematoma muito fácil. É uma gordura que normalmente poupa pés e mãos. Normalmente ela se concentra em etapas da vida em que a gente tem mais hormônios, eu já vou explicar o porquê, como puberdade, perto da gestação, perto da perimenopausa. E justamente por ela ser uma gordura diferente, ela também é uma gordura que normalmente não sai só com exercício. Tu pode malhar, pode ficar magra, pode renovar a tua vida, às vezes o lipedema ele mantém. Então a gente vê muitas vezes até pacientes que já realizaram bariátrica e mesmo assim a gordura das pernas não sai. Isso é porque não é só gordura. É um tecido muito inflamatório, muito metabólico e muito hormonalmente ativo. O que acontece é que a gordura, por ela estar muito inflamada, ela tem gatilhos hormonais. Então ela é muito ativada pelo estrogênio e em menor grau pela progesterona. E essa ativação hormonal que ela tem causa hiperplasia e hipertrofia dos nossos adipócitos. Então eles tanto aumentam em número quanto em tamanho. Só que esse adipócito ele é diferente, ele tem muita resistência a ser quebrado pela simples ação do jejum ou do déficit calórico. Então não é como a gordura do restante da nossa barriga, da gordura do tchauzinho, da papada. Ela é completamente diferente em termos estruturais. Além disso, por ela não ser uma gordura normal e ter esse caráter inflamatório, ela também tem muito mais vaso do que qualquer outra coisa. Sabe quando alguma coisa fica inflamada, ela fica avermelhada porque tá cheia de vasinhos, dá pra ver que ela tá super vascularizada? A mesma coisa acontece com a nossa perna, por exemplo. Então, quando a gente tem um lipedema na coxa, a gente tem muitos vasinhos ali logo na superfície que acabam deixando tanto ela mais inchada e mais dolorida, como também acaba fazendo os hematomas fáceis. Então, muitas vezes a gente reconhece hematomas e a gente não reconhece os traumas. Não parece que eu me bati, eu tô com esse roxo aqui. Isso pode ser consequente dos vasinhos que estão ali na periferia. E é justamente essas duas características de ter sempre inchaço, sempre inflamação, de ser uma gordura que não some, que a gente acaba tendo uma coisa que a gente chama de macrófagos ativados. Macrófagos são células bem grandes que a gente tem dentro do nosso corpo para a questão da imunidade. E é justamente por essas características de não ser quebrado facilmente e de ter sempre edema, sempre inchaço ali na região, que a gente acaba ativando os macrófagos, que são células inflamatórias do nosso corpo que teoricamente eram para nos defender de infecções, mas nesse caso são disfuncionais e acabam só agredindo o nosso próprio tecido. Então é como se a gente tivesse uma confusão ali do sistema imune e ele acabasse nos agredindo, achando que nós estamos contra eles. Então, essa agressão dos macrófagos, ela causa uma fibrose nos nossos tecidos, que ao longo do tempo é o que causa aquelas retrações. Então, aquela aparência de casca de laranja, por exemplo, cheio de furinhos na nossa coxa, isso é consequente da retração ao longo dos anos de inflamando e sarando, e isso cria uma fibrose. Isso é muito parecido com o que acontece, por exemplo, se a gente se cortar, se a gente fizer um corte aqui na nossa mão, quando sarar, isso vai sarar de uma forma mais retraída. O mesmo acontece com a nossa coxa, por exemplo. No lipedema vai fazer ali a inflamação, quando sarar ela vai puxar de volta e vai ficar retraída. Isso é o que causa a nossa evolução do lipedema. O lipedema no início ele até parece assim uma gordura mais homogênea, só que com inflamação a pele vai começando a ficar irregular, começa a fazer nódulos, então tu sente bem certinho os nódulos. Depois a gente começa a ver que esses nódulos não são mais tão pequenininhos, começam a ficar deformados, ficam maiores. E depois, eventualmente, a gente consegue até... E depois, isso pode até, inclusive, piorar a nossa drenagem linfática. E isso é um baita diferencial que a gente tem que fazer. O lipedema é diferente do linfedema. O lipedema, a gente está falando aqui da inflamação da gordura mesmo. O linfedema, a gente está falando sobre a obstrução dos vasos linfáticos. Mas às vezes a gente tem tanto lipedema, que causa linfedema também. Então, por via de regra, o lipedema não pega mãos e pés, como eu falei. Mas quem tem lipedema tão grave pode ter também o linfedema. Dito isso, o que a gente faz com o lipedema? O lipedema é super complexo de tratar porque ele é uma abordagem multidisciplinar, depende de várias áreas funcionando diferentes.
Em primeiro lugar, uma das coisas que acaba retardando a progressão do lipedema e ajuda bastante na terapêutica são meias de compressão. Hoje o que a gente tem de evidência científica é daquelas meias de compressão clássicas, aquelas meias de tecido mesmo apertado, que vão evitar com que o inchaço e aquele edema que eu mencionei antes realmente fiquem agindo ali e criem uma bola de neve de consequências. Hoje a gente não tem tanta evidência daquelas meias de compressão intermitente, elas não são tão boas quanto a meia de compressão de elástico mesmo. Além disso, faz parte do tratamento, por incrível que pareça, a drenagem linfática manual. Aquela massagem mesmo. Parece bobagem, mas é uma das principais evidências que a gente tem hoje de tratamento do lipedema é fazer drenagem linfática. Mas quando a gente for falar de solução de fato, de controle de doença, a gente tem que pensar também em inflamação. Então, como a gente vai cessar essa inflamação? E eu sei que tem muito médico charlatão vendendo uma fórmula mágica de cessar a inflamação, mas a verdade é que não tem forma melhor de fazer isso do que emagrecendo, por incrível que pareça. A gente sabe sim que emagrecer por si só não trata o lipedema, mas emagrecer ajuda muito a tu não estar inflamado e não piorar o lipedema. Além disso, hoje a gente tem uma evidência legal sobre o uso de tirzepatida, que é o composto do monjaro, por exemplo, para diminuir a cascata inflamatória dentro do lipedema. A gente ainda tem controvérsias sobre a questão de dosagens, por exemplo, a gente não sabe se microdosagens abaixo de 2 elas realmente são efetivas no caso do lipedema, a gente ainda vai descobrir isso nos próximos anos, mas dosagens efetivas acima de 2,5 e 5 podem sim ser muito boas para tratar o lipedema. Então a gente faz um controle da inflamação, uma retirada da gordura na medida do possível e por último é possível fazer um controle local ali da fibrose. Então aquela localização que ficou fibrosada, que ficou para dentro, que é um tecido cicatricial, só com terapias locais para realmente desfazer. Em casos mais leves, não tão graves, a gente consegue fazer uma terapia local, muitas vezes até em consultório é feito isso. Então é aplicada a medicação e desfaz essa fibrose. Mas em casos muito avançados, às vezes precisa inclusive de lipoaspiração. Então, óbvio que é uma abordagem muito mais agressiva, mas que tem bons resultados desde que complementada com todas as outras intervenções. Desinflamação, manutenção do peso, boas medicações, meias elásticas, tem que fazer tudo ao mesmo tempo e daí a gente consegue tratar de verdade. Eu sei que quando a gente tem um problema, a gente está sempre procurando qual que é a solução específica, mas esse problema, assim como tantos outros, não tem uma bala de prata que vá resolver de uma vez por todas. É um tratamento multimodal que demanda muito conhecimento e muito comprometimento do paciente também.